tinha 10 anos de idade, eu criei esse personagem aqui, ó, que qualquer semelhança com Dragon Ball e Inuyasha é mera coincidência. E hoje eu vou tentar redesenhar ele depois de 20 anos, com certeza o maior intervalo de tempo entre um desenho original e um redesenho que eu trago aqui pra vocês no canal. O que quer dizer que eu tô velho. Mas, além disso, eu queria fazer algo que a gente não faz há algum tempo, que é bater aquele papo filosófico, especificamente sobre quais eram os motivos que levavam o Guilherme a desenhar 20 anos atrás e os de hoje. Eu acho que dá pra ter uma discussão aí sobre isso também, enquanto a gente acompanha o processo acelerado logo depois da vinheta. Rush Rush. Já estão valendo os descontos de Black Friday nos cursos do canal Brush Rush. Garanta seu acesso vitalício com 50% de desconto e comece a estudar desenho, pintura digital e 3D agora mesmo. Acesse o site brushrush.com.br e bons estudos! Vamos começar então criando um novo conceito para esse personagem, tentando ser um pouco mais fiel às decisões criativas do meu Guilherme de 10 anos, né? Como os braços mais compridos, as mãos maiorzonas, né? E dar um pouco mais de atenção também para essa bazuca, que é um elemento que eu sempre negligenciei aí das outras vezes que eu redesenhei esse personagem. Eu já refiz ele em 2015, mas nem foi para vídeo no canal. Em 2018 veio sim pro canal, na época lá do Inktober. E agora eu tô tentando ser um pouco mais fiel a algumas coisas que eu mudei nessas outras experimentações aí, né? Então, mãozonas grandonas com as unhas bem delimitadas, né? Também tentando ser bem fiel a esses elementos do pulso dele, que às vezes eu dava uma reduzidinha, não sei o que, não, vamos fazer um negócio bem grandão mesmo, bem grotesco, e tentar fazer algumas coisas, né? Adicionar algumas coisinhas, um cintinho, um negócio, alguma coisinha assim, pra ser um pouco mais interessante também, né? E, especialmente, design da bazuca, vamos pensar nele, né, num momento especial pra isso. E já começa aqui as primeiras diferenças do Guilherme daquela época para o de hoje, né? Hoje eu tô pensando no character design, né, não só fazendo o desenho. Essas decisões estão sendo tomadas, eu tenho um momento que é pra tomar decisões criativas, que não é pra fazer nada bonito, mas pra entender as coisas, né? Quer dizer, se ficar bonito, ótimo, né? A gente tenta fazer bem feito tudo que faz, mas não quer dizer que o processo é sobre ter algo lindo no final, é sobre encontrar decisões criativas, é fazer, quebrar a cabeça, né? E encontrar essas soluções aí pra ver o que fica legal. Só de eu ter um espaço pra essa bazuca, eu já me sinto bastante encorajado. Você vai ver também que eu vou ficar o tempo inteiro testando ali, adicionar elementos no torso desse personagem. Correntes, bombinhas, coisas, porque eu sinto que é meio vazio ali, né? O decotão dele é bonito, mas podia ter alguma coisa a mais. E a solução era um tanto quanto besta, né? Se você olhar pros pulsos dele, o que falta no pescoço é muito óbvio, mas eventualmente eu chego lá, né? E uma coisa que vocês vão ver aqui também é que eu vou construir thumbnails, né? Vou fazer várias poses diferentes pra esse personagem, porque eu não queria só reproduzir ele em pé, né? Então esse aí não é o nosso final, pessoal, esse aqui é só o nosso começo, né? Eu quero fazer poses bem ousadas, bem dinâmicas, que a personalidade desse boneco seja, né, a coisa principal sendo demonstrada. Isso é importantíssimo pra mim hoje. E eu também quero fazer isso numa perspectiva de uma demonstração técnica, né, de competência pra botar e criar poses e ângulos bem difíceis assim. Então eu vou tentar fazer um negócio complicado. Tanto que dessas thumbnails, uma delas o personagem tá meio que de ponta cabeça aí. E eu falei, isso é um desafio interessante, eu acho que tem uma chance disso daí continuar, né? Dessas 3 poses que eu vou fazer, 2 eu vou selecionar para dar uma finalizadinha e montar tipo uma imagem assim que tem uma versão maior do personagem ao fundo, mais esvaecida, né? Esmaecidinha, e outra mais renderizada, mais finalizada na frente. Então, no final ainda vai ter esse estudo de qual que é o layout legal para ele. Aqui vocês vão ver só um pouquinho, mas eu fiz muitos testes para ver qual pose ficava mais legal com a outra. Mostrei para meus amigos e colegas para ver o que seria mais interessante ali de fazer, porque em alguns aspectos aqui eu tô livre para tomar as minhas próprias decisões criativas sem ter que atender ao mercado, né, ou ao diretor de arte que esteja trabalhando comigo. Então aqui eu posso fazer o que eu quiser. Então eu fui bem mais solto com essas decisões. Então esse processo todo foi muito divertido para mim, e gravado aí foram umas 16 horas aí que eu tenho comprimidas aqui nesse vídeo pra vocês, né? Mas aqui a gente não vai só falar desses aspectos técnicos do desenho, que sim, é um dos primeiros pontos aí de grande diferença entre o Guilherme de 10 anos de idade e o de agora, é que eu aprendi muita coisa, né? Muita coisa foi mudando aí nessa minha forma de
construir essas imagens. Porém, tem um outro aspecto que é esse aspecto interno, mental, né, sobre o que se passa na cachola, que eu acho que vale a pena comentar aqui também, especialmente pensando que essa é uma reclamação tanto quanto recorrente de novas pessoas que estão entrando no mundo do desenho e da arte, né? Especialmente se essas pessoas são um pouco mais velhas, mais velhos, tipo, você não é uma criança. Porém, ainda assim, eu sinto que algumas dessas pressões que eu vou citar aqui hoje, elas já estão vindo, a pressão que eu tenho é que cada vez mais cedo, assim, então, o que pra mim é surpreendente. Mas deixa eu descrever o que eu quero dizer, né? Eu acho que o ato do desenho, né, a atividade de desenhar, né, o hábito de desenhar, pra mim, eu sempre tive ele como uma grande brincadeira. Era o melhor videogame do mundo, né, porque se num videogame a gente podia ser criativo em um momento ou outro, com uma decisão ali de como a gente atravessa uma certa fase, e isso eu tô falando com a minha cabeça de videogame de tipo Crash do Play 1, sabe, isso que era videogame pra mim na minha cabeça, né, eu em alguma forma eu fiz essa comparação na minha cabeça, né, pô, o meu jogo favorito é desenhar, né? A minha atividade favorita que me desafia e que me leva a sentir aquelas sensações positivas de passar uma fase, zerar um jogo. Cada desenho completo, né? Cada coisa que eu terminava também me dava uma recompensa similar, assim. Então, e essa construção eu fiz na infância por algum motivo, né? Lógico, tinha também um aspecto de, pô, receber um elogio, né? De alguém ali próximo de você que vai ver o que você desenhou e fala, nossa, que bonito. Mesmo que tivesse uma coisa muito esquisita, até chegar a hora em que você realmente tá fazendo coisas interessantes e a pessoa fica, nossa, que bom que eu elogiei, né? O tempo inteiro. Que é uma dificuldade que eu vejo às vezes, assim, né? Eu vejo alguém, tipo, falando pra criança que ela tinha que mudar isso ou aquilo, porque isso daqui não faz sentido. Eu acho que esse tipo de comentário pra criança não faz a menor diferença. Ela não vai começar a desenhar melhor por causa daquela dica agora. O que ela tem que fazer, o que mais seria importante pra ela, é aprender a gostar de desenhar e se envolver nesse processo pra ela, sim, de fato, ter motivações, né, intrínsecas ali pra continuar fazendo. Ficar pensando mais no como ela se agrada fazendo aquilo, né? Como aquilo a diverte, né? E não, tipo, tá errado, tá certo fazer desse ou daquele jeito. Eu acho que tem momento pra isso e logo no começo eu acho que não é. O que eu quero dizer é que eu tive a oportunidade de desenvolver bem cedo uma relação mais pessoal com a arte que me possibilitou ter esse olhar mais autotélico, onde a arte vale por ela mesma, assim, não precisa de reconhecimento externo, de uma grande apreciação, eu não preciso de que isso seja o meu trabalho pra que vale a pena pra mim continuar fazendo, sabe? Eu acho que algumas dessas coisas são importantes da gente desenvolver. E se você começa a desenhar mais velho, ou se você tá sendo apresentado mais cedo a essas pressões externas de tá bom, não tá errado, tá certo, fulano faz melhor, outra coisa, aquilo, ele é mais novo que você e faz mais, aí, meu amigo, você vai começar a usar esses parâmetros pra medir o seu prazer com essa experiência, né, com essa tarefa. E eu acho então que aí a gente pode trazer essas duas coisas, né, a teoria do campo do Pierre Bourdieu, que é uma ideia maravilhosa que eu encontrei com o Clóvis de Barros, né, ele tem um corte dele muito famoso hoje em dia, né, que ele falando daquela frase lá a coisa do brio, né, aquele negócio, você tem brio? E era aquela ideia de, pô, o maluco escreveu uma frase, né, que é o circuito de consagração social são tão mais eficazes quanto a distância do objeto consagrado. Eu falava assim, mas o que significa essa desgraça, né? E, né, a ideia do brio daquele corte era essa de, mano, você tem você se sente desafiado por uma ideia pra entendê-la, né, e ir atrás de fazer isso, e eu acho que esse brio é uma coisa que eu já citei aqui, né, que com desenho eu tenho muito isso. Então eu vejo um cara desenhando sem rascunho, com a caneta, fazendo uma linha ali, fazendo um negócio, eu fico, mas se ele consegue, ele não tem poder especial, eu vou aprender a fazer esse negócio também, né? Então isso também sempre foi um motivador na minha cabeça aí. Mas o Pierre Bourdieu, uma das coisas que ele fala lá, né, que pelo menos essa é a análise que eu acabei fazendo disso, é de que a sociedade se organiza nesses campos de uma certa área, né? Então o desenho, as artes cênicas, os cientistas, os marombeiros, né?
tem esses grupinhos, tem essas panelas, e dentro desses grupos a gente vai ter coisas diferentes que a gente valoriza e que a gente considera que, né, são ali o capital social daquele grupo. Então, desenhar bem, desenhar de um certo jeito, trabalhar com tal empresa, ter X coisas no seu portfólio, todos esses são, né, troféus assim que fazem sentido dentro do nosso ambiente, né, dentro do nosso meio. E fora dele, né, a pessoa que não tá integrada, ela não vai nem saber dizer se aquilo é muito bom ou muito ruim, ou tão interessante ou não. Então, por isso que muitas vezes você mostra seu desenho aí pra sua avó, ela fala, ai, que bonito, mas não entendi nada. Aí você fala, não, eu vi isso uma vez, eu achei tão estranho, que era em um desses eventos que eu fui, né, que tinham já uns trabalhos meus da Blizzard ali em cima de uma mesa, né, aqui na minha cidade. E eu lembro que eu tava explicando pra uma pessoa que não sabia, que era uma pessoa de mais idade, o que era esse rolê todo que eu tava fazendo. E eu fui, não, tem uma empresa de jogos, né, lá no exterior, nos Estados Unidos, e eles fazem essas coisas e tal, tem umas cartinhas, e eu ilustro pra eles, porque é isso que é de fato, né? Essa pessoa que tava ali falou assim, não é uma empresa de jogos, Mel, é a Blizzard, Mel, cara, você não tá entendendo, Mel. E ele meio que, eu vi que ele se frustrou, que aquela senhora ali não sabia o que era Blizzard, sabe? Mas assim, é essa ideia, né, de que essas coisas têm essa relevância e esse brilho, vamos dizer assim, porque a gente tá ocupando esse mesmo campo. E pra isso, né, pra você tá nesse mesmo campo, você tem que aceitar o valor de algumas coisas, você tem que comprar que fazer tal coisa para tal empresa é algo de muito prestígio e que, né, e por causa disso, você agora ocupa dentro desse campo um lugar de certa proeminência, um lugar de maior respeitabilidade, de certa admiração, né? Então, é como se em cada campo existissem os seus troféus, tá todo mundo atrás desses troféus para ocupar os lugares, né, que são mais valiosos e prestigiosos ali em cima disso, e dentro do desenho também vai ter a própria habilidade bruta técnica de cada ilustrador, né? Eu acho que isso também é uma coisa que conta muito pra gente, no sentido de medir quanto que a gente vai pagar pau pra alguém, é ver o quão bem que o cara desenha, o que não quer dizer que é uma pessoa boa, que é uma pessoa almejável, que é uma pessoa interessante, né? Como vocês sabem, nenhuma dessas coisas precisam estar andando juntas, né? Acho que isso é uma grande dificuldade nossa. Essa ideia dos campos sociais, de que, né, cada núcleo de atividade ou de interesse segue, né, esse conjunto de valores que a gente acaba aceitando e que a gente usa isso pra se entender dentro desse conjunto, tem toda uma relação aí, né, de sociedade um pouco maior, mais evoluída, mais complexa, e eu sinto que essas questões entram cada vez mais cedo na nossa vida durante, né, o aprendizado do desenho, porque nós estamos mais expostos a essa sensação de comparação social, né, por causa das redes sociais, do Instagram, do Twitter, do sei lá o que mais que a gente use aí, né, e eu tenho uma memória muito clara de que nenhuma dessas coisas era sequer importante, né? Quando eu desenhei esse boneco pela primeira vez aqui com 10 anos de idade, não tinha nada a ver com o que os outros podiam fazer ou não podiam, com o que estava sendo feito ou não estava sendo feito na internet. Internet, né? Ou sei lá, era muito mais sobre o prazer que eu estava tendo construindo aquele desenho e qual que era a importância pra mim de um personagem que parecesse com Dragon Ball, que tivesse o cabelo espetado, colorido, que tivesse um rabo de macaco, né? Pra fazer poses como essas daí que eu tô fazendo agora. Eu acho que todas essas relações, né, não faziam sentido naquele momento, e agora elas fazem. Eu não posso negar que eu também sou movido na busca desses troféus. Eu quero ter oportunidades de trabalho também diferentes, não só pra ganhar dinheiro e pagar as contas, que dá pra gente fazer de formas diversas, né? No caso aqui, eu produzindo conteúdo pra internet, eu fazendo curso, eu dando aula, são outras formas diferentes de eu pagar a conta que não são essas profissionais, né, desse campo específico da ilustração digital. E eu quero os troféus da ilustração digital, eu quero fazer uma coisa com um cliente grande, importante, eu quero o prestígio que vem com isso. Eu não posso negar que isso também me move e que modifica a forma como eu escolho o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu tento fazer esse esforço de estar ciente sobre quais são as coisas que me motivam por mim mesmo e que fazem o desenho continuar sendo uma experiência de autodescoberta na minha vida, né? Porque
eu acho que tem esses dois lados, então. Tem esse lado onde a gente tá mais preocupado com qual que é o meu lugar nessa grande disputa por lugares, nessa conquista de certo prestígio dentro de um segmento. Eu acho que isso é algo que existe, e que se só isso é a única coisa que te motiva, é uma vida muito cruel, porque é uma vida necessariamente de comparação, em primeiro lugar, né? E de ficar olhando pra fora e de ficar, né? Porque assim, o desenho sempre vai ser, o aprendizado de desenho sempre vai ser o confronto de você com a sua insuficiência, né? Com a sua deficiência, com aquilo que você não consegue resolver ainda, com tudo aquilo que lhe falta e que os outros, né, outros artistas já têm. Então, vai ser uma experiência sofrida pro ego. Então, é importante que a gente tenha também outras formas de se relacionar com o desenho que sustentem a gente nesses outros momentos, quando a gente tá querendo de fato só se divertir com aquilo, se descobrir com aquilo. E aí vem esse outro lado, que é essa experiência autotélica, que vale por si só, que já é importante e valiosa, né? E daí vem aquele trechinho também do Vonnegut lá, que eu já trouxe aqui pro canal uma outra vez, que era aquela ideia de que a importância de praticar uma arte, seja ela bem feita ou mal feita, não sendo pra dinheiro ou pra fama, é pra experimentar, tornar-se algo, né? Se sentir modificado pela experiência do desenho, porque toda experiência criativa te modifica, te engrandece de alguma maneira e faz você descobrir o que tem em você, o que é que eu gosto, o que é que eu gostaria de fazer, o que é que eu gostaria de trazer pro mundo que eu não tô vendo hoje, o que que existe dentro de mim, né? E se eu não gosto muito disso, o que que eu posso fazer pra encontrar mais, né? E essa ideia de fazer a sua alma crescer, né? Essa ideia de que existe um crescimento interno que não tem nada a ver com a nossa capacidade de monetizar os nossos talentos perseguidos, né? Mas sim da gente experimentar a evolução de si mesmo através da prática, através do exercício, da construção criativa de alguma coisa. Tem uma coisa tão maravilhosa em cima disso, sabe? Então, eu sinto que tem esses dois lados. E isso responde um pouquinho, eu sinto, do tipo, as pessoas que se sentem muito desestimuladas pela atividade do desenho, porque ela exige tanta comparação, exige tanto confronto com a própria insuficiência naquele momento, todos esses fatores, né, que estão ali sempre pressionando a gente. Se a atividade do desenho tá muito pressionante, é porque tá faltando esse aspecto que vale por si só, né? Essa coisa que faz a experiência ser importante e valiosa por ela mesma. E a gente conseguir trazer... E isso envolve aquela relação com o flow, né? Com a ideia de que desenhar te propicia, se tudo estiver certo, né? Se você estiver fazendo algo num nível de desafio interessante pra você, onde você não tá nem, tipo, entediado com a atividade, mas nem super sobrecarregado por tentar fazer algo que você não consegue ainda, se você tá naquele lugarzinho maravilhoso de desafio, onde você tem interesse para poder ficar focado, para poder se perder na atividade, não ver as horas passando, sumir ali dentro, se perder em si mesmo. Ai, que delícia! É sobre isso também, né? Então, eu acho que tem todas essas relações. Porém, tem um outro fator também, que é a vida prática, né? Que é essa de que as contas chegam e que a gente vê no desenho a oportunidade de construir uma carreira onde a gente se veja mais nela, né? Onde a gente se sinta menos alienado do trabalho, onde a gente consiga colocar mais da gente naquilo que a gente tá fazendo, onde a gente, né, consiga ganhar talvez de forma mais justa do que com outras atividades. Todas essas vontades, essas necessidades são importantíssimas, são motivadores que levam a gente a querer se desenvolver profissionalmente, né, nessa parte de ilustração também. E sem dúvida o desenho, a produção de vídeos aqui no canal, criar cursos, trabalhar com as empresas que eu tenho trabalhado, mudaram a minha vida financeiramente, profissionalmente, tudo isso, nossa, que privilégio que eu tive de passar por todas essas experiências e de continuar aqui, né, tentando passar alguma ideia legal pra vocês. Então a gente tem que conseguir equilibrar esses dois lados. Qual que é o problema de ficar muito focado só em si mesmo e nesse processo de autovaloração? É que se você planeja trabalhar com isso, vai ser difícil, porque você vai ter que voltar de novo para essa análise do exterior, né? E ser um artista profissional é muito sobre entender o que alguém precisa resolvido e fazer isso para ela, né? Oferecer esse valor
para esse terceiro. Então é menos sobre se agradar e mais sobre conseguir resolver o problema que tá na sua frente da melhor forma possível com as habilidades que você já fez, né? Emprestar essas suas sensibilidades para resolver o problema de outro. Então a gente tem que equilibrar todas essas coisas e eu acho que isso é difícil de perceber, né? Mas com certeza essas dimensões todas que eu tô falando aqui para vocês são coisas que eu não fazia a menor ideia quando eu tava ali começando a desenhar com os meus 10 anos de idade, né? Começando não, né? Ali eu já desenhava, né? Desenhava desde sempre. Mas isso não passava pela minha cabecinha ali naquele momento. E hoje em dia passa mais essas questões assim, e acho que é importante a gente perceber, né, onde que a gente tá, o que tá acontecendo com a gente. Eu acho que uma vez que a gente consiga perceber essas pressões, uma vez que a gente consiga analisar elas por fora e ver que sinceramente, especialmente essas pressões que tem a ver com esse prestígio social dentro do seu segmento para ter um certo nível de desenho e ser reconhecido ou tratado de certa forma, eu acho que todas essas coisas dependem da gente topar as regras desse jogo, dependem da gente olhar e falar, ah sim, isso é valioso mesmo, né? Ah, isso sim é importante, essas coisas realmente fazem sentido aqui pra mim. Você tem que comprar essa ideia, né? E eu imagino que seja difícil não acabar sendo influenciado por essa sensação de um certo glamour que vem, né? Tem uma glamourização do artista, do ilustrador, da pessoa que trabalha com criatividade, né? Por mais que o fazer profissional seja muito direto, muito muito pouco glamuroso, né? De que a atividade em si seja até um tanto quanto monótona às vezes, ou insuportavelmente xarope de atender todas as especificações de um briefing e de, né, colocar o seu trabalho dentro de um estilo que não é o mais orgânico seu, mas é aquilo que você tem que fazer para atender aquela necessidade e conseguir responder ao feedback de um diretor de arte que tá ali buscando uma coisa muito específica e que você ainda não se sente exatamente bem preparado para resolver, mas você vai ter que dar o seu jeito, sabe? Então todas essas questões estão ali em cima da nossa cabeça dentro desse processo, e eu acho que a gente tomando ciência de que elas existem e de que elas não são a verdade absoluta na Terra, né? De que todas essas coisas contribuem um pouquinho para o que me motiva a continuar desenhando, e que por horas, né, por vezes vai ser algo que vai me motivar mais do que outro, né, de que vai ter algum momento que eu vou estar em busca de um certo troféu para ver se eu consigo me encaixar num certo lugar nesse campo onde eu vou querer, sei lá, fazer um quadrinho, não só pelo prestígio de que tô ali, mas pela aventura também de descobrir o que é encontrar uma história e ver quais são os personagens que eu consigo criar, o que existe neles, o que isso diz sobre mim mesmo. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que a gente tem que conseguir aproveitar todos esses desafios entendendo que os fatores que nos motivam e que nos incentivam vão ser flexíveis, vão estar mudando com o tempo. Não vão ser os mesmos a toda hora, né? E talvez dentro de um mesmo projeto, o que faz você se envolver com ele vai ser mais ou menos dentro de uma certa coisa ou de outra. E que tá tudo bem. Eu acho que esse que é a questão, assim, né? Principal. Eu acho que isso mais ou menos conclui o papo filosófico que eu queria trazer aqui pra vocês. Eu queria trazer esses dois autores, né, o Bourdieu e o Vonnegut, essas duas citações, vamos dizer assim, sobre eles, esses dois pedacinhos de um pouquinho do que eles disseram sobre o fazer, né, criativo e o nosso lugar nessa sociedade do fazer, da arte, né, e trazer essas duas percepções, uma super interna, focado no que a arte é pra gente, no sentido de fazer a nossa alma crescer, e o que é o outro lado da gente pensar nessa conquista, nessa busca por troféus dentro de um certo segmento, pra gente se sentir valioso, importante e capacitado, né? Então tudo isso se mistura, tudo isso passa pela nossa cabeça, enquanto a gente tá fazendo uma coisa técnica como essa última etapa aqui desse nosso processo criativo, onde eu tô colocando luz e sombra, tô colocando ali umas camadinhas e tô fazendo esse personagem, você pode reparar, né, que ele tá muito separadinho em camadas, porque eu queria facilitar aqui pro editor do nosso canal, o Sr. Chronagon, a fazer ali, né, aquela animação bonitinha que sempre tem aqui no final dos vídeos do canal, quando eu for revelar essa imagem completa pra vocês. Então fazia sentido
separar mais essas camadas. Se não fosse exatamente por essa motivação, eu provavelmente faria tudo mescladinho numa camada só, que às vezes o processo pode ser até um pouco mais rápido, um pouco mais direto, mas por vezes no nosso trabalho profissional vai ser requerido que você renderize o seu personagem com todas as partes separadinhas, né? Não é uma novidade, eu já tive que fazer coisas desse gênero. E uma coisa que eu tava tentando manter aqui era ainda preservar essa identidade mais anime mangá aqui, mas ainda trazer um pouquinho do meu gosto pessoal de, né, renderizar as coisas um pouquinho mais. Uma coisa que realmente eu tô tendo uma nova aventura agora é nessa descoberta de como as linhas são um cenário incrível e maravilhoso de desenvolvimento ali também, que tem seus desafios muito particulares, que tem dificuldades e estratégias ali para resolver as coisas. Eu tenho muito para aprender ainda dentro desse segmento, mas eu tô gostando cada vez mais de me aprofundar nisso, né? Eu estou muito feliz com o aspecto 3D dessa bazuca que vocês viram que eu coloquei ali, posicionei e me ajudou muito a resolver ali algumas partes mais difíceis de ângulos, né? Em objetos muito sólidos assim, é algo que sempre me pega também, né? Foi algo que eu gostei de praticar. E aí eu tô trazendo um pouquinho mais de renderização pros metais desse objeto, né? Colocando uns reflexos, brilhos e voltando alguns contornos mais escuros, né? Eu deixei os contornos um pouquinho mais claros, mas pra dar aquele boost de destaque ali, né? Fazer o personagem saltar da tela, a linha de contorno um pouquinho mais escura ajuda demais nisso. Então aí vocês vão ver que eu vou passar contorninho mais escuro em tudo novamente, enquanto dou uma refinada aí na 3Dificação desse personagem pra ver como é que ele fica. É muito doido pensar mesmo, pessoal, assim, sobre as diferenças, né, do que faz a gente desenhar, o que nos motiva a continuar fazendo, e entender que dentro da gente cabe tudo isso, né, não precisa ser uma coisa ou outra, cabe tudo isso, e é importante a gente não perder de vista essas motivações que existiam na infância, ou que talvez não tenham existido na sua infância, mas elas podem passar a existir agora, que é essa vontade de se descobrir durante o processo, não sobre criar algo incrível ou perfeito, mas sobre se aventurar na construção de algo e se permitir ser, né? Ser do jeito que você é, ser um projeto em andamento, ser do jeito do que é, e aceitar isso e continuar trabalhando para melhorar, mas sem se desesperar pela própria insuficiência no momento para atingir uma certa qualidade ou um certo objetivo. Porque se a gente persistir, dá pra chegar lá, dá pra fazer muita coisa. Certo, pessoal? Vamos ver então como é que ficou este desenho finalizado? Vamos embora. Esse é o nosso resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido aqui esse papo filosófico, trazendo aqui de novo essa essência. Eu acho que tem um pouco, uma certa redundância aí com coisas que eu já comentei em outros vídeos, né? Eu acho que esse tem sido o grande dilema filosófico na minha cabeça com relação à arte ultimamente. E esse desenho eu acho que reflete muito disso tudo, assim, dessas diferentes necessidades, né? Uma coisa que eu fiz também, depois que eu peguei todas essas imagens que eu desenhei para produzir essa nova ilustração final, eu organizei todas elas como se fosse ali a apresentação de um portfólio, né? Um boardzinho, que nem você tá vendo aí, com todas essas coisas separadinhas, usando essa mesma identidade de fazer uma bordinha mais branca ali em volta do personagem, como se ele fosse mesmo um sticker, né? Um adesivo. Eu acho que isso é muito divertido também. Eu quis testar fazer isso, porque eu acho que eu nunca fiz, nunca usei uma finalização desse gênero, então eu me diverti bastante. Mas eu acho que é isso, gente. Esse desenho é a união de todos esses universos, né, de motivações que existem dentro da minha cabeça. Eu quero sim troféus de prestígio com relação ao meu segmento, eu quero fazer coisas para provar para mim mesmo que eu consigo, e eu quero também descobrir o que acontece comigo durante toda essa trajetória e, se tudo der certo, pagar os meus boletos. é uma coisa muito doida, né? Pensar que tudo isso tem que caber dentro da gente, né? Mas
Tá aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever aqui no canal para não perder mais conteúdos como esse. Talvez se inscrever aqui no clube de membros para poder assistir esse mesmo processo, só que com mais tempo, com mais duração, com mais meia hora de duração aí, com uma aceleração muito menos intensa para você conferir todos os detalhes. E lógico, eu já comentei, não se esqueça de conferir o site brushrush.com.br para aproveitar todos os descontos de Black Friday aí nos cursos que vão ficar pelos próximos dias, então aproveita que não é muito tempo não, corre, corre! Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo então, muito obrigado, valeu e falou!